Membros do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, indicaram que a elevação de 0,50 ou de 0,75 ponto percentual é adequada já na próxima reunião de política monetária, prevista para acontecer no fim de julho. Isso em meio a um cenário de inflação bastante alta no país e deterioração das expectativas em relação à maior economia do mundo. A última reunião marcou o início do maior avanço das taxas de juros americanas desde 1994, que estão entre 1,5% e 1,75%. Diante de todo este cenário de aversão a riscos, que tomou conta dos mercados, o dólar chegou a atingir a máxima de R$ 5,46 após a divulgação da ata do Banco Central norte-americano. A moeda terminou a quarta-feira com alta de 0,63%, cotada a R$ 5,42, o maior valor em 6 meses. E sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o economista da Tendências Consultoria, o Silvio Campos. Boa tarde, Silvio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Silvio, quais são os riscos para a economia se essa previsão de elevação dos juros nos Estados Unidos se confirmar já na próxima reunião do Fed? E aproveito para te perguntar se a gente deve passar aí por mais uma recessão econômica. De fato, esse processo de aumento de juros nos Estados Unidos, ele certamente terá prosseguimento por mais alguns meses, Eles estão com a inflação nos maiores patamares em mais de 40 anos, um processo que, enfim, é uma inflação global, como todos sabemos, que afeta não só Estados Unidos, mas várias outras regiões, mas lá, de fato, o Fed tem já adotado uma postura mais agressiva nesse combate à inflação, até porque a economia norte-americana vinha também numa tendência muito positiva nos últimos meses, com desemprego baixo, com um crescimento num bom ritmo, demanda aquecida, e isso, de certa forma, sancionando pressões persistentes sobre os preços. Então é bem provável que o Fed dê mais um ajuste nessa mesma magnitude de 0,75 ponto na reunião agora do final desse mês e que avance um pouco mais ainda até o fim do ano. Na nossa expectativa na Tendências, a taxa de juros nos Estados Unidos finalizaria esse ano em 3,5% e alcançaria 4,25% no primeiro semestre do ano que vem. É claro que esse processo, de um lado, tende a arrefecer as pressões inflacionárias, mas de outro acaba causando um risco maior à economia norte-americana, que é um temor hoje já dos mercados. Certamente observaremos uma desaceleração bastante clara nos próximos meses por lá. Agora, se isso vai se traduzir em um quadro recessivo ou não, é uma pergunta ainda difícil de ser respondida, mas o fato é, a principal economia do mundo vai sim passar por um processo aí de esfriamento nos próximos meses e, claro, isso tendo aí desdobramentos globais. E pensando aqui no Brasil, como é que o nosso país vai ser afetado por todo esse cenário, na sua opinião? Num primeiro momento, nós somos afetados pelo processo de aumento de juros. Isso se traduz num dólar mais forte no mundo todo e, consequentemente, aqui também. É fato que esse movimento do câmbio ele não tem apenas esse componente externo, ele também tem sido afetado agora, recentemente, por fatores locais, essa preocupação fiscal renovada com essas medidas que estão sendo aí discutidas no Congresso. Então não é por acaso que o dólar tem atingido patamares aí mais altos aí em vários meses, mas é fato que tem esse componente externo pesando e que ao longo dos próximos meses, com uma desaceleração mais forte, não só nos Estados Unidos, mas também em outras regiões, na própria economia mundial, isso tende a ser um desafio a mais para a nossa própria economia, que deve também passar por um processo aí de desaceleração, ainda que esse movimento de piora da economia global possa ajudar a esfriar as pressões inflacionárias no mundo todo e, consequentemente, também aqui. E até quanto você acha que pode chegar a Selic, a taxa básica de juros? Vai ser suficiente para segurar a inflação? O Banco Central aqui no Brasil já tem feito um processo já de um longo período de ajuste monetário. O BC aqui começou o ajuste em março do ano passado, então já estamos no estágio bem avançado, com uma Selic em 13,25%, que já é um patamar consideravelmente contracionista. Pelos discursos do Banco Central, pela última ata, pelas declarações que têm sido dadas, eles devem pelo menos dar mais um ajuste na reunião de agosto. Isso porque, de fato, o quadro inflacionário aqui no Brasil ainda é delicado, ainda tem seus desafios. A economia, inclusive, tem tido uma performance até um pouco melhor do que esperado nos últimos meses,
E a questão fiscal que continua pesando, né, agora com essas medidas mais recentes, isso influencia também as decisões. Então, contextualizando tudo isso, acreditamos aí que o Banco Central deva subir os juros novamente em 0,5 ponto percentual em agosto para 13,75 e temos no nosso cenário um ajuste residual de 0,25 em setembro para 14. Então, na nossa visão, a Selic irá até 14%, permanecendo nesse patamar até meados do ano que vem, a partir de então, aí sim, entrando novamente numa trajetória de queda. Silvio, obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Ótima quinta-feira para você. Obrigado a todos. Até a próxima.